and there was light. And from this light, God created life upon earth. And man was given dominion over all things upon this earth, and the power to choose between good and evil. But each sought to do his own will, because he knew not the light of God's law. Man took dominion over man. The conquered were made to serve the conqueror. The weak were made to serve the strong. And freedom was gone from the world. So did the Egyptians cause the children of Israel to serve with rigor, and their lives were made bitter with hard bondage. And their cry came up unto God, and God heard them, and cast into Egypt, into the lowly hut of Amram and Jochebed, the seed of a man, upon whose mind and heart would be written God's law and God's commandments. One man. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um tema abordado por este canal. Permita-me expressar minha satisfação em poder compartilhar mais uma apresentação para esta série de estudos, onde, desde o começo, de uma forma simples e singela, buscamos nos utilizar tão somente dos escritos sagrados, a palavra de Deus, e do que a história assim pode nos revelar e aclarar-nos como luz e conhecimento na busca da verdade que liberta. Segundo assim o entendimento que nos pautamos como base para assim tratarmos os assuntos desta série, ao qual encontramos ali no livro do apóstolo São João, no capítulo 8, no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se assim você concordar com a explanação do assunto aqui abordado, num todo ou em parte, deixe aqui seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal, se assim você preferir. Nossas interpelações concernentes ao assunto deste vídeo buscará adentrar em um assunto por devera controverso entre religiosos e até mesmo, por mais incrível que possa parecer, entre as inúmeras ramificações do cristianismo. Devido isso às inúmeras interpretações dadas a distintas temáticas do livro sagrado, a Bíblia Sagrada, para os cristãos. Sobretudo, tratando de assuntos relativos às doutrinas e relacionados aos princípios morais, que deve, ou ao menos, deveria buscar reger a conduta da humanidade, em especial daqueles que professam serem discípulos de Cristo e, assim, imitadores dos seus ensinos. Um povo separado, escolhido por um Deus eterno, que delegou a este povo uma missão especial: serem suas testemunhas em meio ao mundo envolto em incredulidade e rebeldia para com a sua palavra. Porém, foi para este propósito que nos propusemos a elaborar esta série, ou seja, para buscarmos luz e conhecimento sobre temas que levam os homens e a própria cristandade a uma apatia, uma inércia espiritual, lançando assim a humanidade em um obscuro conhecimento dos eternos princípios promulgado pelo Criador, o Criador da vida,
o que tem levado uma grande parcela dos homens a descrer de sua palavra e até mesmo a negar sua existência. E agora, ao adentrarmos nesse assunto-chave, no que diz respeito à grande controvérsia que envolve não apenas a cristandade, mas toda a humanidade, em todas as suas épocas, independente de tribo, línguas, nações ou povos, ao tratarmos da questão da aceitação ou não da lei de Deus e de seus eternos princípios, estamos também, como em todas as nossas abordagens, assim o fora, dentro desta série, adentrando em um caminho perigoso, onde o inimigo da verdade busca levar-nos a ignorarmos ou descaracterizarmos com infundadas interpretações o conhecimento e aceitação através da obediência à lei moral do Criador e que por sua autoridade é a base de seu governo, instituída como forma de reger a conduta de toda a humanidade. E é atacando a lei de Deus que o inimigo de toda a alma garante que você e eu continuemos em ignorância ou rebeldia à autoridade do céu, em desobediência aos preceitos da lei e, consequentemente, agindo assim com indiferença aos eternos princípios morais, estaremos a lhes prestar homenagem. Compreendendo assim, estamos a trilhar em uma seara em que o opositor de toda a verdade da palavra de Deus busca impedir que alcancemos o real conhecimento da verdade que liberta, buscaremos, em uma singela prece, a companhia de nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus, Criador, doador e mantenedor de nossas vidas, a despeito do assunto sobre Tua lei, ao qual procuraremos conhecer a verdade exposta em Tua palavra sagrada, abre nossas mentes e corações para uma exata compreensão e entendimento, e que Teu Espírito nos conduza ao conhecimento da verdade que liberta. No doce e sagrado nome do Mestre Jesus. Amém. O Senhor Deus é o Criador e mantenedor de todo o universo. E sua autoridade, como arquiteto, sustentador de toda a sua obra, deveria ser algo inquestionável para toda a humanidade. Assim como é inquestionável o fato de que todas as coisas que conhecemos serem regidas e ordenadas por um princípio chamado leis. Leis que estabelecem limites e padrões fundamentados no que conhecemos como princípios, quer sejam de organismos animados ou coisas inanimadas. Desde os mais microscópicos dos seres, como a mais minúscula célula, regida por toda uma complexa estrutura de funcionamento, onde por intermédio das atividades executadas em sua membrana plasmática, determina e controla as formas, quantidades e substâncias que devem adentrar e sair do seu interior. Células compostas por um conjunto de estruturas denominadas organelas, onde, tal qual como setores de uma mega fábrica, cada qual desempenham uma importante função nas distintas e espantosas atividades celular, instituída para um determinado propósito, no ordenamento das funções de cada organismo pluricelular. Da mesma forma, quando notamos que a menor parte da matéria, animada ou inanimada,
conhecida como átomo, se estrutura pelos chamados prótons, nêutrons e elétrons, que por uma lei universal, também nomeada Lei da Conservação da Matéria, permite que esses átomos interajam entre si com intercâmbios de cargas elétricas, ou mesmo entre as distintas reações químicas entre moléculas que determinam a formação de produtos ou substâncias e os diversos processos metabólicos dos organismos. Ultrapassar os limites pré-estabelecidos por essas leis é designar o seu perfeito funcionamento a consequências indesejáveis, ao caos ou até mesmo o seu fim. Negar a existência de um Deus criador e arquiteto de todas essas leis e das consequências de ultrapassar seus limites não nos revela uma mentalidade racional, já que todas as coisas, definidas e indefinidas, convergem à manifestação das digitais de uma grandiosa obra criada. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sem linguagem nem fala, ouvem-se a sua voz. Salmos 19, verso 1 e 3. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Salmos 39, versículo 6. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Bom, agora, assim como nos temas anteriores desta série, iniciamos sempre a interpelação dos assuntos com uma inquietante pergunta. Da mesma forma, perguntaremos a respeito desta grande questão, tão controvertida, a respeito da lei de Deus. A pergunta é: você conhece ao seu Deus? Buscaremos resposta a esta questão nos escritos sagrados, como é de nosso costume, ao assim nos aproximarmos mais ao final desta apresentação. Bem, informo já desde o início que não sou nenhum jurista ou filho de jurista e, obviamente, também não pretendo, nesta apresentação, formular nenhuma defesa ou tese sobre leis orgânicas, metafísica ou mesmo legislações constitucionais. Não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo é apresentar os princípios que julgamos imutáveis da lei moral do Criador, instituída para, segundo a obediência aos seus reclamos, ordenar a conduta pessoal de cada indivíduo e, consequentemente, um justo, pacífico e equilibrado convívio social entre os seres humanos. E com respeito a essas leis, como já dissemos, deve ser objeto de regência sobre todas as nações e povos. Assim está escrito no cânon sagrado. Assim diz o Senhor. Acompanhe. Make unto thee any graven image. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.
commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet anything that is thy neighbor. Written with the finger of God. Todo esse relato se encontra transcrito no capítulo 20 do livro de Êxodo. E se você não está familiarizado com a história do profeta Moisés e dos 10 mandamentos, sugiro a leitura de todo o livro de Êxodo na Bíblia Sagrada ou na Torá judaica. E também me recomendaria assistir o épico do cinema hollywoodiano do ano de 1956, do consagrado diretor Cecil B. DeMille, sobre o título no original inglês The Ten Commandments, na tradução para o português, Os 10 Mandamentos. O que, na minha opinião, é a maior obra cinematográfica que o cinema já produziu. Realmente uma história digna de uma superprodução, merecidamente premiadíssima e super consagrada na história do cinema mundial. Bom, o vídeo que acabamos de reproduzir apresenta de forma cenográfica o relato de como poderíamos imaginar o chamado de Deus a Moisés, a fim de receber ali diretamente da autoridade das mãos do Criador da vida as suas 10 afirmações morais, ou, como conhecemos, os seus 10 mandamentos, para que a humanidade, logicamente em obediência aos seus reclamos, se encontre e se reconheça como um povo, ou mesmo cada indivíduo livre, porque a lei é o princípio da liberdade. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, versículo 12. Ora, analisando essas palavras, raciocinamos nitidamente que o princípio pelo qual todos os homens haverão de ser julgados diante do seu Criador é pelo ignorar ou se rebelar aos princípios de sua lei eterna, a qual representa a expressão de seu caráter eterno e fundamento do seu governo. Agora, se a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai é a chamada lei da liberdade, do que exatamente ela nos liberta? Poderíamos indagar essa questão. E para compreendermos a resposta a uma indagação como esta, precisamos, primeiramente, buscarmos a resposta para uma outra questão. O que exatamente é o pecado? Bem, compreendendo assim sobre qual é o verdadeiro conceito de pecado, segundo as Escrituras, automaticamente encontraremos o sentido para as palavras lei da liberdade. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado
é a transgressão da lei. 1 São João, capítulo 3, verso 4. Assim, compreendendo que o pecado é a transgressão da lei de Deus, concluímos que a lei nos liberta exatamente do pecado, de nossa rebelião diante dos princípios divinos, estabelecidos como norma de conduta para cada ser humano. Mas a grande questão em que paira a grande controvérsia da humanidade ante os preceitos do céu é também o princípio do livre-arbítrio, outorgado por Deus, pelo Criador, a cada um de nós. Somos livres no pensar, no agir, no decidir, no escolher, no obedecer ou na rebelião. E é justamente se valendo deste princípio que o inimigo, o grande contendor e transgressor, levou e leva a humanidade a se rebelar contra todo o princípio de justiça estipulado pelo céu, onde os homens, instigados pela sua aversão a toda moral, justiça e perfeição, buscam combater e subverter com todo o argumento de mentiras e invencionices os claros mandamentos do Senhor. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Ora, se a lei é santa, justa e boa, ela é perfeita, como realmente o é. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, verso 7. Como pode, então, uma lei perfeita, santa, justa e boa, instituída pela própria autoridade do universo, como sendo algo que fundamenta seu governo eterno na terra e no céu, transparece a própria manifestação do seu caráter aos homens, algo tão grandioso dado à humanidade que se documenta como único em todas as épocas da história humana, como sendo o único escrito dado pelo próprio dedo de Deus. Não há outro princípio dado como tal, senão os 10 preceitos do Sinai, escritos em 2 tábuas de pedra, como símbolo duradouro. Como pode não estar mais em evidência no reger a conduta social nos dias de hoje, como muitos assim argumentam? E até mesmo aqueles que se auto-intitulam como povo e nação do Deus eterno. Ou seja, a própria cristandade, que em sua grande parcela renega os mandamentos do Deus que professam seguir, seja num todo ou em parte, renegam esse princípio. Me parece algo irônico e ilógico. Ora, a resposta que nós temos a esta questão, a esta indagação, é a mesma advinda das Escrituras. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. São João, capítulo 3, versículo 19 e 20. Pois o mandamento é lâmpada, a lei é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Provérbios 6, versículo 23. O mandamento é a luz que ilumina as trevas da nossa condição pecaminosa.
e a nossa inconsequente rebeldia para com os preceitos e juízos divinos. Não me seria possível compreender onde estaria errando no conduzir minha vida se busco eu caminhar nos retos e justos caminhos do Senhor, se o mandamento não me apontasse o erro. E tal qual, como um espelho, não me revelasse o ponto em que transgrido e tropeço diante de meu Deus. Em outras palavras, se o mandamento não me dissesse que matar ou roubar é pecado, quem poderia então ter autoridade para julgar tal ato? Seria tudo então uma mera convenção humana, digna de refutação, pois se para uns constitui ser errado roubar, para outros não, já que se não tivéssemos a lei, não passaria de um senso pessoal, e que outro poderia pensar diferente e agir diferente, e quem com autoridade para julgar o que seria certo ou errado, justo ou corrupto? Não existiria princípio de moralidade. Seria um caos anarquista em que viveríamos, que, consequentemente, como toda transgressão dos limites impostos às leis naturais, chegaria ao seu fim, ao fim de toda a ordem social. Será possível compreendermos a importância da existência e vigoração dos mandamentos de Deus para toda a humanidade? De fato, toda a justiça humana, conhecida nas mais justas constituições de nações existentes, possui seu princípio e base moral para seus códigos de conduta social nas leis dos 10 mandamentos, escrita pela própria mão de Deus. Vejam o que São Tomás de Aquino escreveu no 2º século referente aos 10 mandamentos. A lei eterna se constitui na razão, ou plano da divina sabedoria, enquanto dirige todos os atos e movimentos de suas criaturas. Trata-se do plano de Deus para o governo de suas criaturas. É uma consequência da divina providência. Em cada coisa encontramos uma lei, própria de sua natureza, consequência de um lugar designado por Deus em seu espantoso projeto divino. A lei eterna é o arquetipo de todas as demais. Devemos reconhecer, meus amigos, que a lei de Deus é perfeita juridicamente, é perfeita moralmente e é o padrão de reconhecimento de toda bondade e justiça conhecida pelo homem. Enquanto as leis humanas, as leis constitucionais, que determinam a conduta ordenada das sociedades, se essas não estiverem alicerçadas e baseadas nos padrões estabelecidos pelos céus, não podem representar justiça, bondade ou moralidade, por carecer de autoridade. Tornam-se tão somente relativas à época, normas, costumes e convenções do pensamento humano. Muitas vezes, ou em grande parte, carregados de totalitarismo e corrupção moral. Acompanhemos juntos esse vídeo e compreendamos um pouco mais da importância e da vigoração e atualidade dos mandamentos de Deus. No document in world history so changed the world for the better as did the Ten Commandments. Western civilization, the civilization that developed universal human rights, created women's equality, ended slavery, created parliamentary democracy, among other unique achievements, would not have developed without them. As you will see when each of the Ten Commandments is explained, these commandments are as relevant today as when they were given over 3,000 years ago. In fact, they're so relevant that the Ten Commandments are all that is necessary to make a good world, a world free of tyranny and cruelty. Imagine for a moment a world in which there was no murder or theft. In such a world, there would be no need for armies, or police,
or weapons, men and women and children could walk anywhere at any time of day or night without any fear of being killed or robbed. Imagine further a world in which no one coveted what belonged to their neighbor, a world in which children honored their mother and father and the family unit thrived, a world in which people obeyed the injunction not to lie. The recipe for a good world is all there in these 10 sublime commandments. But there is a catch. The 10 Commandments are predicated on the belief that they were given by an authority higher than any man, any king, or any government. That's why the sentence preceding the 10 Commandments asserts the following: God spoke all these words. You see, if the 10 Commandments, as great as they are, were given by any human authority, then any person could say, "Who is this man Moses? Who is this king or queen? Who is this government to tell me how I should behave?" Okay, so why is God indispensable to the 10 Commandments? Because, to put it as directly as possible, if it isn't God who declares murder wrong, murder isn't wrong. Yes, this strikes many people today as incomprehensible, even absurd. Many of you are thinking, is this guy saying you can't be a good person if you don't believe in God? Let me respond as clearly as possible. I am not saying that. Of course there are good people who don't believe in God, just as there are bad people who do. And many of you are also thinking, I believe murder is wrong, I don't need God to tell me. Now that response is only half true. I have no doubt that if you're an atheist, and you say that you believe murder is wrong, you believe murder is wrong. But forgive me, you do need God to tell you. We all need God to tell us. You see, even if you figured out murder is wrong on your own, without God and the 10 Commandments, how do you know it's wrong? Not believe it's wrong, I mean know it's wrong. The fact is, you can't. Because without God, right and wrong are just personal beliefs, personal opinions. I think shoplifting is okay, you don't. Unless there is a God, all morality is just opinion and belief. And virtually every atheist philosopher has acknowledged this. Another problem with the view that you don't need God to believe that murder is wrong is a lot of people haven't shared your view. And you don't have to go back very far in history to prove this. In the 20th century, millions of people in communist societies and under Nazism killed about 100 million people. And that doesn't count a single soldier killed in war. So don't get too confident about people's ability to figure out right from wrong without a higher authority. It's all too easy to be swayed by a government or a demagogue or an ideology, or to rationalize that the wrong you're doing isn't really wrong. And even if you do figure out what is right and wrong, God is still necessary. People who know the difference between right and wrong do the wrong thing all the time. You know why? Because they can. They can because they think no one is watching. But if you recognize that God is the source of moral law, you believe that He is always watching. So even if you're an atheist, you would want people to live by the moral laws of the 10 Commandments. And even an atheist has to admit that the more people who believe God gave them, and therefore they are not just opinion, the better the world would be. In 3,000 years, no one has ever come up with a better system than the God-based 10 Commandments for making a better world, and no one ever will. I'm Dennis Prager. Ora, meus amigos, se apresenta claro e límpido que a observância dos mandamentos de Deus estão todas em vigor e que nada pode ser subvertido da lei. Mas muitos líderes de religiões, em especial muitos líderes evangélicos, erroneamente afirmam, por meio de suas interpretações equivocadas e
no meu modo de ver e de muitos invencionistas, que Jesus veio a este mundo, entregou sua vida em favor da humanidade e que, por meio de sua obra redentora, estamos livres da lei, a viver agora pela graça alcançada na cruz. E que, portanto, as obras da lei não mais vigoram para aqueles que querem viver pela fé em Cristo Jesus. E seguem, assim afirmando, que mesmo os apóstolos manifestaram essa afirmação. Mas será mesmo isso razoável? Será mesmo possível? Será mesmo que Jesus e os apóstolos poderiam ter dito e ensinado tal afirmação? Analisemos estas palavras pronunciadas pelo próprio Mestre. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular a lei, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17, 18. Agora, vejam o que o apóstolo São Paulo afirma em sua carta aos Romanos. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, cumprimos a lei. Romanos 3, versículo 31. Meus caros amigos, de que lei estas palavras estão a se referir? Você tem alguma dúvida quanto a isso? Vejam e comprovem então de que lei o Mestre se referiu quando respondeu ao jovem rico que lhe havia perguntado o que poderia ele fazer para herdar a vida eterna. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 16 ao verso 19. Podemos aqui nitidamente compreender de que o Mestre cita as tábuas da lei. Mas muitos argumentam que Jesus instituiu um novo mandamento quando disse estas palavras: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que desta maneira tenhais amor uns para com os outros. São João, capítulo 13, verso 34. Ora, não é necessário, meus amigos, sermos nenhum teólogo ou jurista para compreender que toda a lei de Deus se resume basicamente como sendo a lei do amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas, capítulo 5, verso 14. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos, capítulo 13, verso 10. Notem mais estas palavras. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22,
37 ao verso 40. Compreende-se que se configura muito simples sua compreensão. O mestre resumiu os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus com a forma como revelamos nosso amor para com o nosso Criador. Pois amar a um Deus único, não assemelhar sua glória com a de qualquer outra coisa criada, não tomar seu nome santo em vão, no sentido de darmos um testemunho errôneo de seu nome em nossas condutas e em nosso viver, e observarmos assim o seu santo dia como o sábado santificado e consagrado à comunhão com esse Deus de amor, com esse Deus criador de todas as coisas, e descansarmos de nossas tarefas seculares voltadas ao nosso próprio interesse secular. E se assim elevarmos todo o nosso entendimento e razão nas coisas celestiais e eternas, ora, todas essas ordenanças demonstram o quanto amamos o nosso Criador. Se assim a observarmos, da mesma forma, se observarmos os outros 6 mandamentos da lei, demonstramos amor ao nosso próximo. Pois honrar os pais, não cometer homicídio, não adulterar, não furtar, não testemunhar falsamente contra o semelhante e não cobiçar as conquistas alheias, constitui uma grandíssima consideração de amor para com o seu próximo. Simplesmente é assim que deve ser compreendida as afirmações do Mestre. Não que suas afirmações agora sejam a promulgação de um novo mandamento e anulação à lei dada no Sinai. Isso não faz sentido. Todos que assim propagam essa, entre aspas, teologia de que a lei dada no Sinai à humanidade por intermédio de Moisés deixou de vigorar, mentem, pois não há sustentação escriturística da palavra de Deus que atestem suas argumentações e hermenêuticas interpretativas. Simplesmente não se fundamentam na verdade, e nem o poderiam, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Ela é a expressão da verdade, e a sua lei é a verdade. Tu descestes ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras, e decretos e mandamentos perfeitos. Neemias capítulo 9, versículo 13. Um Deus que desce do seu altíssimo trono nos altos céus, e do seu próprio punho, segundo as Escrituras, redige e propõe mandamentos de vida para que o homem viva. Só pode ser algo grandioso, assim como ele o é grandioso. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. São João capítulo 12, verso 50. Ora, essa lei só pode ser a verdade, santa, imutável e eterna. Justamente, princípios que a tornam tão odiosa ao inimigo de toda a verdade. E aqueles que pregam rebeldia aos seus princípios demonstram claramente seguir os ditames do inimigo, já que o mundo está nas mãos do maligno, como diz as Escrituras. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sob o poder do maligno. 1 São João, capítulo 5, verso 19. Ora, a profecia já indicava contra quem o inimigo da verdade iria fazer guerra, de acordo com o livro de Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra
ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, verso 17. É exatamente isso, meu amigo. Satanás odeia a lei de Deus e usará toda a sua artimanha possível e seu poder de engano para enredar a humanidade na rebelião aos princípios eternos do governo do Altíssimo. E, logicamente, ele não busca levar os homens a pensarem que homicídio não é pecado, que furtar não é pecado, que testemunhar falsamente não seja pecado. Claro que não. Isso são coisas óbvias demais para serem totalmente renegadas dentro de uma harmonia social. Mas ele leva sim a humanidade a acreditar que o Decálogo manifesto aos homens no Monte Sinai, há mais de 3.500 anos atrás, não se aplica a nossos dias, ou que alguns dos seus preceitos, ao menos, caiu em desuso e se tornaram arcaicos e antiquados, como muitos assim afirmam ou como muitos apregoam. Não sei se ignorantemente ou se enganosamente e deliberadamente buscam afirmar essa tal prática, afirmando equivocadamente que Jesus apregoou a letra da lei na cruz do Calvário e que por isso hoje não devemos mais observar os preceitos da lei moral de Deus, pois segundo estes, interpretando erroneamente trechos das epístolas apostólicas, dizem eles que a letra da lei mata, o que me parece um tipo de compreensão irracional, porque se chegarmos a esta conclusão de que os reclamos da lei moral de Deus está em desuso hoje, em nossos dias, ou mesmo que teve sua conclusão ou seu cumprimento na consumação da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, como assim é aceito e apregoado pelo mundo evangélico protestante, o sentido da ordem social e conduta humana ficaria sem equilíbrio. Porque a mesma lei que diz não terás outros deuses é a mesma que diz não matarás. Contudo, meus amigos, obviamente, parece lógico renegar esses princípios. Mas o grande enganador de todo mundo encontrou um ponto-chave dentro da lei de Deus, pelo qual enredaria grande parte da humanidade a aderir à sua rebelião ao mandamento divino. Exatamente o mandamento que revela o Deus eterno como o arquiteto de toda a criação, o Criador de todo o céu e terra. O mandamento do sábado, o quarto mandamento, onde para muitos, e segundo o inimigo os levam a crer, o sábado foi apenas uma ordenança promulgada por Deus ao povo hebreu e, consequentemente, algo estendido ao judaísmo, levando assim uma grande parte dos homens na terra a pisarem a lei de Deus, transgredindo assim o quarto mandamento do Decálogo Sagrado. Notem, porém, que o sábado foi promulgado como um dia santo, separado por Deus, como um dia de consagração à memória da grandiosa obra da criação e do seu Criador, que ali havia consumado essa obra. Analisemos esses 3 primeiros versículos do capítulo 2 no livro de Gênesis e compreenderemos. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra, que tinha feito como Criador. E abençoou o Senhor Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra
que, como Criador, o fizera. Gênesis, capítulo 2, verso do 1 a 3. Ora, obviamente não existia aqui hebreus ou judeus. Existia a raça humana, representada pelos nossos primeiros pais no Éden. Da mesma forma, entendemos, segundo a própria palavra de Deus, que nos diz que a lei de Deus é algo que perdura desde o princípio, segundo o relato de 1 São João, capítulo 2, verso 7. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 São João, capítulo 2, verso 7. E assim foi dada a lei de Deus à humanidade, no princípio. Pois assim mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos capítulo 2, verso 15. Contudo, com o passar dos tempos, os homens foram se afastando do seu Criador. Foram automaticamente perdendo toda a sensibilidade espiritual das leis morais de Deus, já que a humanidade foi se esquecendo do seu Criador, se afastando, para tanto pareceu bem ao Senhor Deus instituir suas leis em tábuas de pedra, com um simbolismo de algo duradouro, perpétuo, como assim já o mencionamos. Nisso, o Senhor, em sua infinita sabedoria, deixou um legado para que os homens não se esquecessem de quem é o seu Criador. O Senhor nos deixou um alerta no 4º mandamento de sua lei, um aviso. Acompanhe. Lembra-te, não se esqueça do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Tudo isso faz referência ao 4º mandamento da lei de Deus, para que a humanidade não se esquecesse do 4º mandamento, que constitui um sinal entre Deus e o seu povo. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Assim deve ou deveria ser identificado o povo de Deus, com este sinal da santificação divina, instituída não para o povo hebreu no Sinai, mas para toda a humanidade desde o Éden. Sabedor de que o santo sábado foi santificado desde a criação e que simboliza um memorial no tempo, atestando a todas as gerações a marca da autoridade do Deus Criador, e um sinal, assim, entre o seu povo e Deus, Satanás atacou esse mandamento como nenhum outro fora, levando os poderes governantes dos homens a substituírem o dia santificado pelo Senhor por outro qualquer dia, seja a sexta-feira para os muçulmanos ou o domingo para a grande parte dos que professam o cristianismo. O domingo, dia consagrado historicamente pelo paganismo como sendo dia de adoração ao Deus Sol. E
assim como já havíamos exemplificado no vídeo anterior, coube ao poder imperial romano, pela autoridade de seu imperador Constantino, substituir o dia santificado de adoração ao Criador pelo dia de adoração ao Deus Sol, do culto pagão. Isso aconteceu, como já havíamos dito no nosso tema anterior, no ano de 321 de nossa época, a partir do Concílio de Laodiceia. O Império, por meio de Constantino, estabeleceu o fim da perseguição religiosa à época e sincretizou ritos do culto pagão, do paganismo romano, com doutrinas do cristianismo, vindo logo depois o próprio Império a ser instituído como de religião cristã, por ordem de seu imperador. E assim se dá o surgimento da Igreja Romana. Daí o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Isso, meu amigo, você pode pesquisar por você mesmo e verá que são fatos históricos, documentados e não inventados. Da mesma forma como também já havíamos exemplificados exaustivamente no nosso tema anterior. Coube à Igreja do Império Romano sincretizar a veneração dada aos deuses pagãos dos romanos, substituindo assim a veneração a figuras dos personagens bíblicos como os apóstolos, Maria, José, entre o inumerável mais de santos instituídos no cristianismo pelo poder da Igreja. Ora, a própria Escritura já havia relatado esses eventos séculos antes desses eventos acontecerem, quando o profeta Daniel, exilado na Babilônia, quando ainda não existia o Império Romano, escreveu inspirado pelo Espírito de Deus: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. Daniel capítulo 7, 25. De hoje, qualquer Bíblia, qualquer uma, abra em Êxodo capítulo 20, que traz os 10 mandamentos. Depois pega qualquer catecismo, em qualquer versão em francês, português, da Edições Paulinas, qualquer catecismo, e abra na parte que fala dos 10 mandamentos e compare se o que está dito na Bíblia é o mesmo que está sendo ensinado no catecismo. Então realmente mudou a lei. Mas a profecia não falou só da lei, falou que cuidaria mudar o quê? Os tempos e a lei. A palavra hebraica que está aqui para tempos, na verdade seria melhor traduzida por calendários, que aliás é a tradução que aparece na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia, na Tebe, tradução ecumênica da Bíblia. Essa palavra, calendário, é mais preciso do que tempo. Esse poder mudaria os calendários e a lei. O calendário era importante, pessoal, porque o calendário no Antigo Testamento é que marcava para os judeus quando o Messias haveria de vir. E a Bíblia sempre mostra um calendário baseado na astronomia e na agricultura. Os meses em hebraico significam lunações. Os dias eram contados pelo pôr do sol. Então sempre era a agricultura, as festas judaicas que profetizavam a vida do Messias eram festas de agricultura, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. E o que Roma fez, especialmente depois que ela cristianizou-se? Ela começou a mudar os calendários. Mudou os calendários. Mesmo antes de cristianizar, Júlio César mudou os calendários. Depois o Papa Damaso também mudou os calendários. O Papa Gregório mudou o calendário. Você que está em casa, faz um exercício. Qual é o último mês do ano? Dezembro? Muito bem. Dezembro, a palavra dezembro, lembra que número para você? 10, mas é o mês 12. Novembro, lembra que número? 9, mas é o mês 11. Outubro, lembra? 8, mas é o mês 10. Setembro, lembra 7, mas é o mês 9. Quem mudou isso? Roma. Por que cada ano o calendário, o carnaval cai numa data diferente? Porque a igreja, mudando a data da Páscoa, que a Bíblia não fala que a Páscoa é sempre no domingo, a Páscoa tem um dia exato para cair, de acordo com a Bíblia, a igreja pega essa Páscoa e estabelece, será sempre em tal domingo.
E assim o carnaval, que é uma festa pagã, está atrelada ao calendário da igreja. Por isso o carnaval, cada época, cai num ano diferente, por causa do calendário eclesiástico. Para que você vá para o carnaval, depois tenha 40 dias de quaresma para se arrepender do que fez no carnaval, e aí depois vem a Semana Santa. Quem causou essas mudanças? Os dias, de acordo com a Bíblia, são de pôr do sol, e hoje comemora-se de meia-noite a meia-noite. Essas alterações foram feitas justamente por Roma, em sua fase pagã e em sua fase cristianizada. Cuidará em mudar os calendários e a lei. E assim, caro ouvinte, foi cumprida a profecia. Agora, se conforme compreendemos pelas Escrituras que o sábado fora santificado pelo Senhor como dia santo desde a criação, e que este dia nos revela o símbolo da autoridade de Deus, a mudança deste dia na história revela o símbolo da autoridade, do poder da Igreja Romana. E se o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, conforme lemos no relato do livro de Ezequiel, também o domingo é um sinal entre a Igreja Romana e seus seguidores. E todos aqueles que manifestam concordância com esse sinal, aceitando o domingo como dia santo, santificado, o qual não provém da autoridade da palavra de Deus, mas sim dos homens, prestam homenagem à autoridade da Igreja Católica, querendo, aceitando ou não. E deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 18, verso 3. Também, em nosso assunto anterior, já havíamos demonstrado as alterações realizadas pela Igreja Católica concernentes aos 10 mandamentos, como a subtração no decálogo do segundo mandamento, no que diz respeito à proibição de se fazer e venerar imagens de escultura, a segunda lei, a substituição do sábado, do dia de sábado para o domingo, e a espantosa divisão do 10º mandamento, transformando-o em 2, para assim justificar a subtração do segundo mandamento da lei do decálogo. Ora, o próprio Catecismo Romano, em sua segunda edição, de 1962, reconhece a atuação da Igreja Católica nesse processo, ao declarar: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. E assim, meus amigos, entendemos o texto que diz que o mundo jaz na mão do maligno, em total rebelião e rebeldia aos mandamentos instituídos pelo Criador. E se acaso você não está muito familiarizado com as alegações comumente utilizadas por católicos e protestantes para tentarem justificar suas indiferenças para com o ordenamento divino, falaremos aqui rapidamente para não prolongarmos demasiado esta apresentação. Eles comumente utilizam-se do argumento de que Cristo ressuscitou no domingo, ou seja, no primeiro dia da semana. Portanto, segundo suas conclusões, o fato é suficientemente justificável para a aceitação da mudança do dia santo, ou seja, do sábado, para o domingo, dia consagrado do culto pagão, como sendo, a partir de agora, da ressurreição de Cristo, o dia de descanso, o dia instituído como santo, o dia do Senhor. No entanto, sem muito nos demorar em contra-argumentar essa alegação, porquanto não há fundamento bíblico que autorize ou defenda tal mudança, tal equívoco, simplesmente porque a verdade é clara e simples, como assim o é, com relação também a este fato. Como sempre defendemos e como sempre
assim argumentamos que, como assim está escrito e como assim diz o Senhor, é a palavra de Deus, pois a palavra de Deus não pode se contradizer. Ora, o fato é inegável. O fato inegável, na verdade, é que o Senhor Jesus guardou o sábado. Afirmou que era o Senhor do sábado, como lemos nos relatos de Mateus, no capítulo 12, verso 8. No livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 28. E no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 5. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ora, todos os evangelhos declaram que o dia do Senhor é o sábado. Assim também, como os discípulos e os cristãos dos primeiros séculos tinham por costume se reunirem para adorar o Criador no dia do Senhor, no dia de sábado, conforme o mandamento. E, meus amigos, não há nada mais verdadeiro do que o mandamento que o próprio dedo de Deus escreveu, segundo sua palavra. Ora, esses homens parecem ignorar no estudo meticuloso das leis cerimoniais existentes na época do Antigo Testamento e também do Novo, e que foram ordenadas por Deus aos antigos hebreus. Porém, essas leis faziam referência e eram partes dos serviços cerimoniais que eram realizados no templo judaico e que tinham como propósito revelar ao povo hebreu e a todos que o Messias se revelaria, cumpriria sua obra redentora como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme os serviços cerimoniais e suas leis tipificavam e transmitiam em cada cordeirinho que era ali sacrificado no antigo templo. E que o grande erro dos judeus da época foi não conhecerem as Escrituras como julgavam erroneamente serem conhecedores. Como o próprio Mestre lhes advertira. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois se assim estivessem eles familiarizados com os textos escriturísticos, reconheceriam que as leis do templo e as profecias prefiguravam o surgimento do Messias. E assim, ao ser consumada a sua obra na cruz, também essas leis e essas profecias que apontavam para a obra redentora e expiatória do Messias teriam e tiveram, assim, seu cumprimento. Contudo, essas leis e profecias messiânicas em nada têm a ver com a lei moral de Deus, que de maneira nenhuma possuía ou possui um propósito profético ou simbológico. E os que defendem tal absurdo erram, não conhecendo as Escrituras hoje e o poder de Deus. E muitas vezes, segundo suas próprias estultícias, tais homens, valendo-se da autoridade de serem líderes religiosos e influenciadores de milhares de adoradores, que em sua grande maioria são pessoas simples, semi-analfabetas, buscam interpretarem o texto bíblico segundo este se adeque à manutenção de seus próprios benefícios e regalias, conforme assim lhes convém, e seja conveniente, levando assim milhares a crerem numa teologia descompromissada com os princípios eternos, criando uma falsa adoração sem compromisso com o Criador, mais voltada ao mercantilismo da fé, como hoje nos conhecemos, como a teologia da prosperidade e tantas outras teorias dessa moderna teologia que em nada se apresenta compromissada ou se aproxima a criatura do seu Criador, confundindo
a mente das pessoas, confundindo liberdade com libertinagem, com a libertinagem reinante da moral deste mundo, que não liberta os homens de sua natureza inclinada e tendenciosa a degradar toda a lei da moralidade instituída pelos céus. Assim, os professos cristãos são conduzidos a darem um testemunho vã do nome do seu Deus aos homens e a se tornarem em uma semelhança cada vez maior com as práticas do mundo, sacrificando assim as verdades bíblicas e até mesmo a própria justiça da lei. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus capítulo 15, verso 8 ao 9. Ora, esses homens simplesmente buscam adequar textos das Escrituras segundo suas condutas, ao invés de buscarem adequarem suas condutas, suas vidas, a vida dos seus fiéis, aos princípios da justiça de Deus, conforme as Escrituras. Vejam essa reprodução das palavras do Mestre quanto a esses falsos líderes religiosos. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Esse relato se encontra no capítulo 23 do livro de Mateus. Contudo, é claro também que compreendemos que o evento da ressurreição de Cristo Jesus foi sim e é algo grandioso, digno de rememorarmos e nos regozijarmos para aqueles que amam assim a sua ressurreição. Pois se Cristo não houvera ressuscitado, seria vã a nossa esperança e assim a nossa fé. Não há dúvidas nisto. Porém, não existe uma linha sequer nos escritos sagrados que autorize a mudança no mandamento eterno para o dia de domingo. E aqueles que assim aceitam tal equívoco demonstram não conhecer a autoridade de Deus e os seus mandamentos. E, consequentemente, e já caminhando para o final, já respondendo a pergunta desta apresentação, essas pessoas demonstram não conhecerem o próprio Deus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 São João, capítulo 2, verso 4. Pois se me amardes, guardareis os meus mandamentos. São João 14, 15. Ora, meus amigos, sem lei não existe o pecado. E se não há o pecado, não necessitamos de um Salvador. Logo, a obra da cruz de Cristo em remissão aos pecados da humanidade é sem sentido e é vã. E vivemos sem esperança. Percebem o perigo de renegarmos a lei de Deus? Agora, vejamos o que o nosso amigo Dennis Prager pode nos falar a respeito do quarto mandamento. Muitas pessoas que veneram os 10 mandamentos não acreditam que o quarto é particularmente importante, muito menos obrigatório. Uma vez que você o compreender, no entanto, reconhecerá o quanto pode mudar a sua vida, e até mesmo o mundo, o que o mandamento do sábado é, e você começará a apreciar o quão relevante ele é para a sua própria vida.
O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu animal, nem o forasteiro de tuas portas para dentro. Por que isso é tão importante? Primeiro, talvez mais do que qualquer outro mandamento, ele evoluiu o ser humano. Como? Por quase toda a história, a vida consistia basicamente de trabalho. De fato, humanos eram burros de carga. Este mandamento, e somente este mandamento, mudou tudo isso ao insistir que as pessoas parassem de trabalhar um dia a cada 7. Segundo, mais do que qualquer outro mandamento, o dia de sábado lembra as pessoas de que elas são destinadas a serem livres. Como a segunda versão do mandamento, a resumida por Moisés no livro de Deuteronômio, diz: lembrem que vocês foram escravos na terra do Egito. Em outras palavras, lembrem que escravos não podem ter um sábado. À luz disso, eu devo acrescentar que na versão bíblica, a não ser que seja necessário para a sobrevivência, pessoas que escolhem trabalhar 7 dias na semana são essencialmente escravos. Escravos do trabalho ou talvez do dinheiro, mas escravos de qualquer forma. O milionário que trabalha nos 7 dias da semana é simplesmente um escravo rico. Terceiro, enquanto a Bíblia não pôde abolir toda a escravidão, o mandamento do sábado humanizou grandemente aquela terrível instituição e até mesmo ajudou a tornar a escravidão impossível. Por definição, um dono de escravos não era obrigado a permitir que o seu escravo descansasse, muito menos que descansasse um dia por semana. Mas é exatamente isso o que o quarto mandamento ordenou. Até mesmo o escravo tem direitos humanos fundamentais. Assim, um escravo também é um ser humano. Quarto, o sábado, quase por si só, cria e fortalece laços familiares e amizades. Quando alguém não trabalha um dia a cada semana, esse dia se torna quase que inevitavelmente um dia gasto com outras pessoas, normalmente famílias ou amigos. Ele tem efeitos positivos semelhantes em casamentos. Pergunte a qualquer pessoa casada com alguém viciado em trabalho o quão seria bom para o seu casamento se o viciado não trabalhasse por um dia a cada semana. E você começará a apreciar o poder do dia do sábado. Quinto, o mandamento do sábado garantiu dignidade aos animais. Até mesmo os animais deveriam descansar um dia por semana. Ele é, até onde sabemos, a primeira lei nacional da história em benefício dos animais. E os seus benefícios para os animais certamente foram além do dia de descanso mandatório. Pessoas que se sentiam divinamente obrigadas a dar um dia de descanso para os seus animais eram muito menos predispostas a tratar seus animais de forma cruel em qualquer outro dia. Agora, todos esses 5 benefícios do sábado, capazes de mudar a sua vida e até mesmo a sociedade, estão disponíveis para qualquer um. Você não precisa ser judeu, nem cristão, nem mesmo acreditar em Deus para obter todos esses benefícios. Mas a realidade é que aqueles que acreditam que os 10 mandamentos foram dados por Deus são aqueles que mantiveram o sábado vivo. O fator Deus desempenha outro papel no sábado. Assim como a fé em Deus leva as pessoas ao sábado, observar o sábado leva as pessoas à fé em Deus. É por isso que a primeira versão dos 10 mandamentos no livro de Êxodos termina com essas palavras: porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia do sábado e o santificou. Independente da sua interpretação dos 6 dias, e muitos judeus e cristãos não interpretam dias como período de 24 horas, o ponto é o seguinte: cada vez que você guarda o sábado, você está afirmando que existe um Criador e que o mundo não aconteceu do nada, que a vida não é uma coincidência sem significado, mas que é infinitamente significante. E, portanto, cada um de nós tem um significado e propósito único. Nada mal para um dia por semana. Não me admira que o sábado é um dos 10 mandamentos.
não me admira que aqueles que o têm em suas vidas são geralmente mais felizes com vida familiar mais rica, com mais serenidade, uma comunidade de amigos e, sim, até mesmo mais saudáveis. Você deveria experimentar. Eu sou o Dennis Prey. Logicamente que o mandamento do sábado é a grande controvérsia que os argumentadores de hermenêuticas descontextualizadas e malabarismos interpretativos que fazem da palavra de Deus buscam combater com argumentos infundados e sem sustentação bíblica. A única constatação que eles podem estar utilizando como verdade para se contrapor à observância do sábado bíblico para o domingo pagão e aceito como dia santo pelo mundo, é simplesmente o fato de que todo aquele que quiser devotar sua consciência, norma e conduta à observância do dia do Senhor, o Santo Sábado, estará na contramão do mundo, já que o sábado é mundialmente aceito como o melhor dia para comprar, vender, negociar, trabalhar, se divertir e, assim, buscar todo tipo de interesse pessoal e secular. E aqueles que pensam e agem contrariamente, ora, consequentemente sofrerão as represálias, sofrendo até mesmo perseguições. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Mateus 7, verso 13 e 14. O combate do inimigo frente à lei de Deus é para que a humanidade não adore o único Deus verdadeiro, como explícito no primeiro mandamento, ante a infinidade de deuses existentes no mundo afora. Adore a Buda, Maitreya, adore Shiva ou Brahma, adore a natureza, os astros celestes, ou, como dizem, a Mãe Terra. Reverencie os ídolos e santos, ou os orixás, menos o Deus verdadeiro. E assim, espezinhe os 2 primeiros mandamentos da lei eterna. O inimigo leva os homens que professam serem o povo de Deus, sua nação eleita, a darem um péssimo testemunho de seu caráter, com intrigas, desordens e guerras que dizem serem em nome de Deus. Desta forma, tomam o nome do Senhor em vão e transgridem assim o 3º mandamento. Quanto ao dia do Senhor, ele leva a humanidade a esquecer completamente esse dia, separada por Deus desde o princípio, separada pelo Criador como memorial de sua criação, fixado na história da humanidade desde o seu princípio, levando os homens a serem indiferentes quanto a este mandamento, tornando a humanidade indiferente quanto à sua observância. Para muitos, um mandamento sem importância, afinal todos os dias são dias santos, todos os dias são sagrados. E esse mandamento se constitui arcaico e perfeitamente substituível, deteriorando assim nas mentes dos homens a autoridade do Criador e ao mesmo tempo transformando o poder do Criador em objeto de dúvida e contestação. Tudo isso ocorre com os homens frente à rebelião aos preceitos do 4º mandamento. No grande conflito espiritual que se desenvolve diante de nós, o inimigo busca principalmente também atacar a instituição da família, criada por Deus e abençoada como santa e respeitável ali no Jardim do Éden, onde o inimigo leva
os filhos a rebeldia e desonra contra os seus pais, pais a profanarem os seus filhos e filhas e, consequentemente, os seus lares que deveriam ser uma bênção para todos, em muitos casos se tornam uma maldição. Ele leva os homens a se odiarem mutuamente, contendendo uns para com os outros, até mesmo por coisas fúteis e banais, sem sentido, instigando-os e os entregando-os aos acometimentos de homicídios bárbaros e genocídios incompreensíveis à razão humana. Ele induz os homens a testemunharem falsamente uns para com os outros, com o propósito único de que um prejudique ao seu semelhante o quanto possa, a fim de que esse se veja derrotado, extirpado da aceitação social. Sua astúcia levou homens e mulheres a crerem que o adultério é algo natural, é aceitável, afinal a vida é para se viver na busca dos prazeres da carne e quanto mais melhor, pois não existem muitas leis constitucionais que punam tal prática, e as que ainda existem não condizem com os princípios de justiça. Satanás influencia os homens poderosos a se corromperem, onde esses homens, pelo seu poder, transformam leis que deveriam punir crimes de furtos e roubos em leis que convirjam tão somente em impunidades em benefício dos seus próprios atos recrimináveis, instituindo assim a prática criminosa no seio social, levando assim também homens e mulheres a cobiçarem tudo que possa pertencer ao alheio, e assim, quer seja por meio de ato fraudulento ou da força bruta, sem refletir sobre o valor da vida, se apossarem do que é do próximo sem nenhum despudor. É desta forma, meus amigos, que Satanás tem sido bem sucedido em levar a humanidade a espezinhar, menosprezar, deturpar a lei de Deus. E assim, os homens não mais conseguem enxergar diante de si os princípios eternos e transpassam os limites das leis eternas com todo tipo de profanação aborrecível à moral da ordem que deve ou deveria reger a humanidade, e atraem assim para si toda sorte de males que se constata em toda a história conhecida da humanidade até os nossos dias. Porque temos cometido os pecados e somos culpados, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e das tuas leis. Daniel capítulo 9, verso 5. Será que conseguimos perceber o grande conflito cósmico e espiritual que se desenvolve diante de nós? E a cada dia da história da humanidade? Só existem, meus amigos, dois caminhos. E seu destino eterno dependerá da resposta que você e eu hoje daremos. Perceba que tudo desde o princípio, desde o Éden, depende de a quem obedeceremos. Nossa obediência determinará nossa adoração a Deus ou ao inimigo de Deus e dos homens, pois, de forma alguma, podemos servir a dois senhores. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Adorai o Criador. Eu finalizo com mais dois versos importantes das Escrituras Sagradas. De tudo que já se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
não do hebreu, não do judeu, mas de todo homem. Porque à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo estas palavras, jamais verão a alva. Isaías, capítulo 8, versículo 20. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde e do viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão no pó, e nós, os que vivemos, transformados vamos ser, e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que a terra se revolva em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé nas promessas que nos Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que em breve vamos ver nosso Senhor, e todos nós unidos desfrutando um novo lar. Com Jesus vamos lá estar. Com Jesus vamos Finalizando, meu amigo, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor atente ao seu mais sincero clamor.